Você ama a Deus e busca segui-lo todos os dias, mas não consegue deixar de notar que pessoas ao seu redor estão se casando e vivendo relacionamentos cristãos lindos. Você sabe que casamento não é para todos, mas desde que entregou sua vida a Cristo, sente no coração um chamado para isso. Então, por que parece tão impossível encontrar alguém? Será que Deus quer mesmo que você se case? Ou será que esse desejo é egoísmo? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, eu entendo. É confuso viver com a sensação de que foi criado para compartilhar a vida com alguém, sem saber se isso vai realmente acontecer. Mas não precisa continuar assim. Até o fim desse vídeo, você terá uma nova clareza sobre esse assunto. O problema é que muitas vezes nos concentramos em pensar por que Deus não gostaria que eu me casasse, dizendo coisas como, não estou pronto, posso transformar isso em um ídolo, não sou bom o suficiente, mas raramente paramos para fazer a pergunta certa, por que Deus gostaria que eu me casasse? Para conhecer a vontade de Deus, precisamos entender o seu coração. Na criação, quando ainda existia apenas Adão, Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Então, ele criou o casamento para transformar o que não era bom em algo bom outra vez. Sentir que algo está faltando na vida de solteiro não é egoísmo, é concordar com o próprio Deus. Além disso, o primeiro mandamento foi: sejam férteis e multipliquem-se. E uma das formas mais naturais de cumprir isso é no contexto do casamento. Claro, existem exceções, pessoas que não podem ter filhos, ou que, como Paulo ou o próprio Jesus, não se casaram. Há outras maneiras de ser frutífero e multiplicar, mas a Bíblia deixa claro que o casamento é algo bom e parte do plano de Deus. Ainda mais profundo, o casamento é uma oportunidade para expressar e receber o amor de Cristo de forma única. O problema é quando olhamos para nós mesmos e pensamos, não sou capaz, não tem ninguém para mim, sou muito estranho ou estranha, sou muito quebrado ou quebrada. Muitos também se apegam a estatísticas de divórcio e se convencem de que é melhor ficar solteiro ou solteira. Mas a verdade é que entre casais que oram juntos regularmente, menos de 1% se divorcia. O maior obstáculo não é a matemática, é a nossa identidade. Quando a nossa visão está focada na solidão e não em Cristo, acabamos buscando um relacionamento para tapar um vazio que só Deus pode preencher. Nenhum namorado, namorada, esposo ou esposa será capaz de oferecer o amor perfeito, a fidelidade eterna e o conhecimento profundo que só o Senhor tem por você. A prioridade é fortalecer o relacionamento mais importante, o seu com Deus, e no tempo certo, Ele pode acrescentar o outro. O casamento não é para todos. E Paulo chegou a dizer que é melhor ficar solteiro para servir a Deus sem distrações, mas ser chamado para a solteirice é diferente de aceitar isso apenas por medo ou frustração. Então, será que Deus quer que você encontre alguém? Se você não fez voto de celibato e carrega esse desejo no coração, provavelmente sim. Deus não implanta um desejo genuíno apenas para frustrar você. A palavra diz: deleite-se no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. O casamento é bom, o desejo por ele não é inimigo. E se Deus é capaz de conceder a salvação eterna, Ele também pode conceder um esposo ou esposa. Leve esse desejo a Ele. Continue pedindo, continue confiando. Se o Senhor colocou isso no seu coração, no tempo certo acontecerá. Se você quer viver um namoro que realmente tenha propósito e esteja alinhado com os planos de Deus para sua vida, precisa conhecer o meu livro. Ele é um guia prático e inspirador para adolescentes e jovens cristãos que desejam se preparar para um relacionamento saudável e com sentido eterno. O link para garantir o seu está aqui na descrição. Imagina o que mais vem por aí. Curte, ativa o sininho das notificações e compartilha para mais corações serem alcançados.